Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão da Fé. É bom contar com a sua companhia. Obrigado. Este programa serve para mostrar como podemos ter um relacionamento com Deus, como podemos saber mais de Deus, como nos podemos ligar com Deus. E queremos fazer isso de uma forma muito simples, mostrando-lhe verdades simples e claras que podemos encontrar na Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje o tema que eu trago agora é um tema muito simples, simplesmente para que serve a Bíblia. Para que serve a Bíblia? Penso que este é um tema importante. Muitos têm Bíblias em suas casas. Quem sabe alguém já lhe ofereceu uma Bíblia. Infelizmente até muitas pessoas vão à igreja semana após semana, sempre carregando um belo exemplar da Bíblia, e durante a semana, de segunda a sábado, não olham para a Bíblia. A Bíblia, quem sabe, é tirada de uma prateleira para ser transportada para a igreja. Quando chegam à igreja, voltam a colocar a Bíblia na mesma prateleira, onde vai ficar uma semana inteira, até o domingo seguinte. Sabem, esta é uma verdade importante. Os crentes, membros das igrejas, não são melhores do que as outras pessoas. Todos precisamos, todos somos imensamente necessitados da graça preciosa de Deus. E então todos nós precisamos entender que a Bíblia tem proveito, que a Bíblia é necessária. E vamos ver porque é que a Bíblia é necessária. Queria compartilhar convosco as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Primeiro ponto, então, será este. A Bíblia é especial na sua proveniência. Precisamos entender que a Bíblia é um livro que tem utilidade. Quem sabe as nossas Bíblias ficam fechadas, guardadas nas suas prateleiras especiais, as suas prateleiras sagradas. Quem sabe as nossas Bíblias ficam fechadas e nós não procuramos nos alimentar mais da Palavra de Deus porque deixamos, de alguma maneira, que alguém nos convencesse que a Bíblia não é proveitosa, que a Bíblia não acrescenta nada à vida. Esse é um erro. É um pensamento que deve ser rejeitado, liminarmente rejeitado. Devemos pôr de lado esse pensamento, porque a Palavra de Deus é proveitosa, sim. A Palavra de Deus é especial, é um livro especial. E é um livro especial na sua proveniência. Lendo novamente o versículo 16, a Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Significa que a Palavra de Deus é inspirada por Deus. As Escrituras, então, quem lesse esta carta de Paulo, primeiramente dirigida a Timóteo, mas depois lida nas igrejas daquele tempo, e os crentes das primeiras igrejas que escutassem estas palavras de Paulo e que lessem estas palavras de Paulo,
Primeira coisa, provavelmente, que iriam pensar eram as Escrituras. O que é que são as Escrituras? Essa pode ser uma dúvida nossa. O que é que são as Escrituras? Mas não era uma dúvida deles. Eles sabiam quais as Escrituras que eram de Deus e quais as que não eram. Mesmo naqueles dias já começavam a circular cartas falsamente assinadas como se fossem de Paulo. Já estavam a circular evangelhos que quem os inventava dizia que era o Evangelho de Filipe ou era o Evangelho de Maria Madalena. E já estava a circular então pelas primeiras igrejas o erro, as sementes de erro. Portanto, estas coisas que existem hoje em dia, de haverem vários livros chamados livros religiosos, de haverem até livros que alguém acrescentou livros à própria Bíblia, dizendo que aqueles livros são livros da Bíblia. Mas a verdade é que as Escrituras é um grupo muito limitado de livros. São 66 livros que constituem o Antigo e o Novo Testamento juntos. O Antigo Testamento, não havia dúvida nenhuma quais são as Escrituras do Antigo Testamento. Deus usou o seu povo de Israel para compilar e para preservar a sua palavra. E os judeus eram muito zelosos na preservação e na transmissão da palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento são as Escrituras dos judeus. Há algumas Bíblias que podem ser encontradas nas livrarias. Há algumas Bíblias que são usadas por algumas grandes denominações religiosas. Têm livros que foram acrescentados posteriormente ao Antigo Testamento. Essas Bíblias contêm então um número de livros maior do que 66 livros. Mas não existe qualquer dúvida de que as Escrituras dos judeus são as Escrituras dadas por Deus, são aquilo que nós chamamos a Palavra de Deus. Os outros livros acrescentados são livros feitos por homens, alguns deles têm pormenores, informações históricas com alguma utilidade, mas não são livros perfeitos, nem são a Palavra de Deus. Os 27 livros do Novo Testamento, são livros que nós também sabemos que são Escritura. São livros que nós também sabemos que vieram de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 6, versículos 15 e 16, diz claramente que existiam pessoas a tentar torcer as cartas de Paulo. E depois ele acrescenta estas palavras: e também as outras Escrituras. Nestes 2 versículos, o apóstolo Pedro diz-nos claramente que as cartas de Paulo eram Escritura, eram palavra de Deus. Aqueles livros que são hoje os 27 livros do Novo Testamento são os livros que as primeiras igrejas aceitaram como sendo parte da Escritura, parte da palavra de Deus. Que poder tinham as igrejas, que autoridade tinham as igrejas para tomarem esta decisão? Bem, as igrejas, Paulo diz-nos em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E então, quando lemos aqui em 2 Timóteo 3,16, quando lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, esta palavra Escritura diz respeito aos 66 livros da Bíblia, aqueles que foram dados ao povo de Deus, povo de Israel, e aqueles que foram dados por Deus segundo a autoridade que Jesus deu aos seus apóstolos e que as igrejas fiéis receberam e transmitiram.
Sendo assim, quando o último dos apóstolos desapareceu, foi para a glória, terminou então este conjunto de revelação escrita a que nós chamamos as Escrituras. Acho importante eu ter feito toda esta explicação para que nós possamos entender que este livro é um livro muito especial, porque é um livro que é inspirado por Deus. Não é uma inspiração, quando a Bíblia diz neste versículo toda a Escritura é divinamente inspirada, esta não é uma inspiração da mesma forma que o mundo vê inspiração. O mundo pensa em inspiração, pensa num poeta que se sentiu particularmente levado para escrever de uma determinada forma. O mundo pensa de um autor de música que recebeu, que um dia está particularmente voltado para compor de uma determinada maneira. Nós até dizemos, olha, falei tão bem, senti-me inspirado. A inspiração das Escrituras é completamente diferente deste sentido de inspiração. A inspiração das Escrituras é uma inspiração divina, que veio de Deus de propósito e com propósitos claros. A Bíblia é especial na sua origem. Este livro só pode vir de Deus. Este livro trata o homem de tal maneira, pinta um retrato do homem, do ser humano, de tal maneira escuro, que este livro só pode ser de Deus. Aprendemos na Bíblia que todos os pensamentos do coração humano são enganosos. Aprendemos neste livro que as nossas justiças, diz o profeta Isaías, as nossas justiças são para Deus como o trapo de imundícia. Isto significa que aquilo que temos de melhor para oferecer, as nossas justiças, as nossas boas obras, o que nós fazemos de melhor, porque nós somos pecadores, para Deus isso é como se fosse um trapo de imundícia. Aquele trapo que era usado antigamente pelos leprosos para limparem as suas feridas. O melhor que temos para oferecer a Deus. Porquê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz claramente que quem falha num ponto da lei de Deus é como se tivesse falhado em toda a lei, já se tornou culpado de ter quebrado toda a lei. Aos olhos de Deus, não é como as religiões humanas ensinam, colocar as boas obras de um lado, colocar as más obras do outro e tentar equilibrar esta balança de justiça. Aos olhos de Deus, todos nós já falhamos, não temos característica redentora alguma para oferecer a Deus. Que retrato da humanidade. Uma humanidade pecadora, que já falhou diante de um Deus santo. Somos completamente indignos de nos apresentar diante de Deus, porque Deus é tão santo, tão puro, que não pode sequer olhar para o nosso pecado. Este é o retrato que a Bíblia traça do homem. Que ser humano iria escrever um livro assim sobre si mesmo? Os livros das outras religiões apresentam uma forma de tu poderes tu mesmo comprar, alcançar, chegar, de tu, através do teu esforço, através do teu trabalho, chegares lá um dia. E então esses livros são claramente livros humanos. Livros que chamam a atenção para aquilo que o ser humano consegue fazer. Mas a Bíblia diz que o ser humano é incapaz de chegar a Deus porque é pecador.
Meu amigo, minha amiga, você é pecador, você já falhou, você é culpado diante de um Deus 3 vezes santo. Mas continue comigo, porque as notícias são boas, porque houve um ser humano que viveu uma vida de santidade 100%. E através dele podemos ser aceitos diante de Deus. Porque Jesus cumpriu a justiça de Deus, porque Jesus cumpriu a lei, nós, através dele, podemos chegar a Deus. Que livro maravilhoso! O simples retrato que este livro pinta da humanidade prova que este livro tem proveniência divina. Queria também, para além da Bíblia ser um livro especial na sua origem, a Bíblia é especial no seu proveito. Lemos aqui toda a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia, então, é um livro especial no seu proveito. Podemos pegar na Bíblia e então fazer tudo isto que este versículo nos diz que nós podemos fazer. A Bíblia serve para mostrar o que está certo, portanto, é proveitosa para ensinar. A Bíblia serve para mostrar o que está errado, é proveitosa para redarguir. A Bíblia serve para mostrar como corrigir o que está errado, é proveitosa para corrigir. E a Bíblia serve para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia diz-nos como nós podemos, depois de corrigido o que está errado, como nós podemos manter as coisas assim. A Bíblia é proveitosa. Nós temos coisas em nossas vidas. Se você já recebeu Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, Ele faz com que você seja aceite diante de Deus, mas não quer dizer que você, naquele momento em que recebe Jesus para ser o seu Salvador, não quer dizer que naquele momento você se torne automaticamente perfeito. Naquele momento começa um processo que é chamado de santificação, e é um processo através do qual você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nesse processo há avanços e há recuos. E por isso é que a palavra de Deus é tão proveitosa. Porque nós precisamos da Bíblia para nos mostrar o que está certo, para nos mostrar o que está errado, para nos ajudar a corrigir o que está errado e para nos ajudar a manter as coisas assim. Quantas vezes é que nós, pela palavra de Deus, finalmente conseguimos corrigir uma falha que tínhamos em nosso caráter e depois damos um passo atrás? Meus amigos, minhas amigas, se nós continuarmos na palavra de Deus, a palavra de Deus é proveitosa não só para corrigir o que está errado, mas para nos ajudar a manter as coisas assim. É muito mais fácil se imaginarmos um fogão que temos que limpar. Eu, antes de casar, tinha muitas vezes que limpar o meu próprio fogão. Hoje em dia, a minha esposa dá-me uma ajuda muito grande. E eu lembro-me, naqueles anos em que eu ainda nem sequer sabia como se faziam as coisas, de adiar a limpeza do fogão. Deixar para amanhã. Depois o amanhã vinha e eu deixava para o dia seguinte. E o fogão ia ficando cada vez mais gordurento através do uso. E quanto mais tempo eu adiava a limpeza, mais difícil ia ser limpar depois aquele fogão. E eu descobri uma coisa que me ajudou bastante. Uma coisa que vocês vão dizer, claro, mas isso é óbvio. Mas eu descobri isto. Por favor, tenham um pouco de paciência comigo. Eu descobri, é mais fácil limpar o fogão depois de cada utilização, fazer uma limpeza,
do que esperar para limpar só depois de muito tempo. É mais fácil manter limpo do que deixar sujo e depois querer limpar depois. Assim é com as nossas vidas. Nós temos, na nossa caminhada com Cristo, nós temos, há pontos na nossa vida que Cristo quer eliminar. Há áreas da nossa vida nas quais Deus está a trabalhar. E nós precisamos da palavra de Deus para nos mostrar onde estão essas áreas e para depois nos ajudar a manter as coisas bem, para que possamos crescer. A palavra de Deus é proveitosa, sim. Não podemos tratar a Bíblia como se fosse um simples acessório da nossa vida religiosa. A Bíblia não é um simples acessório religioso. Precisamos entender que a Bíblia é algo que é útil, é proveitoso para as nossas vidas. Queria dizer então que a Bíblia também é especial no seu propósito. É especial na sua origem, é especial, a Bíblia é especial no seu proveito, mas também é especial no seu propósito. Lemos naquele versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O homem de Deus, esta expressão, o homem de Deus, é aquele cristão, aquela cristã que todos nós devemos querer ser. É o homem de Deus. A Bíblia diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Devemos ter, então, a perfeição como alvo, como objetivo. Não que sejamos perfeitos. Eu, nunca na vida. Só quando chegar à glória. Não há nenhum crente em Jesus, neste mundo, que possa dizer: eu já sou perfeito, eu já atingi a perfeição. Não é isso. Nós não vamos atingir a perfeição neste mundo. Mas devemos ter a perfeição como alvo. Devemos querer crescer no nosso relacionamento, na nossa caminhada com Deus. E se a perfeição, este homem de Deus, Efésios capítulo 4 diz que ele está então a moldar-nos para sermos conforme à imagem do seu Filho. Se este objetivo de perfeição, se isto é o nosso objetivo, se este é o nosso alvo, se queremos ser cada vez mais nas nossas palavras, atitudes, ações, reações, se queremos ser cada vez mais como o nosso Senhor Jesus Cristo, parecidos com Ele, então a palavra de Deus vai nos ajudar a chegar lá. Vai nos ajudar neste trajeto, a palavra de Deus. Apenas iremos fazer boas obras se nós aprendermos como é que elas se fazem. Se nós aprendermos qual é a vontade de Deus. Não se deixem confundir com esta expressão que eu acabei de usar. As boas obras, na verdade, não salvam ninguém. Ninguém é salvo, ninguém vai para o céu, ninguém recebe a justiça de Deus por causa das suas boas obras. Nós somos salvos apenas pela graça de Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, colocando a nossa fé nele e só nele. Mas há um versículo nas Escrituras que eu costumo dizer que é o versículo mais esquecido das Escrituras. É Efésios capítulo 2, versículo 10. Que diz que nós somos salvos para as boas obras. Que Deus nos deu para que andássemos nelas. Deus tem um conjunto de coisas que fazem parte da sua perfeita vontade para a nossa vida. Deus quer que nós caminhemos com Ele. Deus quer que nós façamos boas obras na nossa vida depois de termos nascido de novo pela fé em Jesus Cristo. Como é que nós vamos aprender quais são essas boas obras? Como é que nós vamos aprender qual é essa vontade de Deus, se não for pela palavra de Deus? Meus amigos, minhas amigas, nós devemos ter como objetivo estar sempre a aprender algo de novo na Bíblia.
Devemos ter sempre o objetivo de estar sempre a descobrir mais maravilhas, mais coisas preciosas neste livro. Este deve ser o nosso objetivo, crescer. Não há outro livro como este. Muitos crentes fiéis ao longo dos anos têm tido este testemunho. Tenho estudado a Bíblia durante 30, 40, 50, 60 anos e ainda não cheguei ao fundo. Ainda continuo a descobrir maravilhas neste livro. Meu amigo, minha amiga, se eu lhe dissesse hoje que em sua casa, por baixo do chão da sua casa, está um fabuloso tesouro escondido. Alguém, há muitos anos atrás, enterrou debaixo do chão de sua casa um tesouro fabuloso de ouro e pedras preciosas. O que é que você faria se eu lhe desse essas informações e você confiasse em mim? O mais certo é que você iria começar a cavar. Você iria fazer um buraco no chão da sua casa. Você iria pensar assim, não faz mal, depois eu volto a pôr as coisas como estavam. Com o dinheiro que eu vou ganhar com este tesouro. E você não iria se cansar de cavar até descobrir aquele tesouro fabuloso. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus é proveitosa, a palavra de Deus é útil, a palavra de Deus é este tesouro fabuloso. Cada vez que nós abrimos, de cada vez que nós meditamos, de cada vez que nós estudamos, vamos sempre encontrar algo novo. Devemos ter isto como objetivo para a nossa vida. Estar sempre a descobrir coisas novas da palavra de Deus. Há pessoas que gostam de ter um bloco de notas ao lado da sua Bíblia. Quando fazem a sua leitura diária da Bíblia, podem usar um bloco de notas e tomar apontamentos. Quem sabe colocar questões, dúvidas. Se você não tem um pastor fiel a quem colocar as suas dúvidas, por que não usar um destes contactos que aparece nesta emissão para colocar a sua dúvida? Mas de cada vez que lê a sua Bíblia, você deve ter novas questões, você deve descobrir novas maravilhas da palavra de Deus. Você não quer dar mais valor à palavra de Deus? Que a palavra de Deus possa ser uma bênção para a sua vida, assim como tem sido para a minha vida. Confie na palavra de Deus, medite na palavra de Deus e com certeza você irá encontrar a cada dia, a cada momento de cada dia, você vai encontrar novas razões para louvar a Deus. Quanto mais conhecer de Deus, mais vai amar a Deus e mais fácil vai ser caminhar com Ele e crescer na vontade que Ele tem para a sua vida.